Olá, amigos. Eu sou a Natalina Anguinoni, consteladora sistêmica familiar. De novo, hoje aqui junto com vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente depois de um fim de semana de muita cura, onde tivemos um curso de formação para consteladores. E hoje, então, eu trago um assunto para vocês, para nós olharmos junto, que é algo que é bastante assustador para quem vivencia isso. Até a palavra provoca um certo medo nas pessoas. Eu vou intitular então esse programa como O Amor à Beira do Abismo. Amor à Beira do Abismo é um livro de Bert Hellinger que fala sobre as psicoses no geral, pessoas que envolvidas em situações onde o amor extremo pelos seus familiares os leva ao abismo. Mas nós vamos dedicar um pouquinho esse tema, esse assunto do amor à beira do abismo, hoje falando sobre suicídios. Então, vou passar algumas lâminas para vocês, a gente vai acompanhar junto. E depois, como no programa anterior, eu vou responder algumas perguntas de clientes conhecidos meus que me fizeram sobre esse tema, ok? Então, suicídio, precisamos falar sobre... Não há nada mais assombrador que vivenciar o suicídio de um familiar. Receber a notícia de um suicídio de um familiar seu é algo que nos desconecta por um longo tempo de tudo que conseguíamos compreender. Em particular, eu dediquei um bom tempo no estudo do suicídio e suas conexões invisíveis dentro da psicogenealogia e constelações familiar na prevenção do suicídio. Tivemos suicidas na família, então isso foi um dos motivos que me trouxe para dentro das constelações familiares, poder trazer um olhar ou uma compreensão para mim e para meus familiares de aonde está, o que falta a ser olhado, o que acontece para que uma pessoa, um indivíduo, possa chegar ao extremo de tirar a própria vida. Então, nós vamos tentar fazer algumas conexões e algumas compreensões para prevenir e poder termos um olhar um pouco diferente, ou então podermos ajudar a pessoa que nós acreditamos que pode estar com tendência suicida. Está bem? É bastante delicado, mas é importante a gente olhar para isso também. Nós não estamos em Setembro Amarelo, mas de qualquer maneira eu acho que todos os meses nós devíamos olhar para o suicídio e para as pessoas que estão em risco. Ok? Então vamos olhar alguns estudos que eu fiz, quais são as ligações dentro daquilo que se apresenta na constelação familiar e na psicogenealogia, onde você pode ter alguma dica se aquela pessoa, se o seu familiar pode estar com alguma tendência suicida. Está bem? Algumas observações importantes que podem servir como prevenção. O que é visível aos nossos olhos, então, o que nós podemos ver, que isso se apresenta como um sinal de que a pessoa está pedindo ajuda, de que a pessoa necessita de ajuda. Sentimento de tristeza ao longo da vida sem motivo aparente. Diagnóstico clínico de depressão, borderline, psicoses, entre outros. Gosto acentuado por músicas de gênero incomum. Atração por arte sacra ou artes com plano de fundo indefinido. Atração por histórias, livros ou filmes com sofrimento individual do protagonista. Hábitos de vestir-se de pretos, como exemplo também góticos, grunges e darks. Práticas de esportes ou atividades que incluem riscos, em especial as aéreas ou de alturas. Eu vou tentar, assim, dar uma explicaçãozinha rápida a cada um desses tópicos, tá? Sentimento de tristeza ao longo da vida sem motivo aparente. Aquela pessoa que não consegue nunca ser feliz, que não consegue entrar não consegue se sociabilizar, não consegue construir uma rede de amigos, uma amizade saudável. Essa pessoa, ela constantemente está isolada, sem contato, ok?
Diagnóstico clínico de depressão, borderline, psicose, entre outros. Depressão, vocês sabem que é considerado o mal do século, né? Então é importante olhar para pessoas com diagnóstico clínico de depressão. É preciso que se trate os depressivos com medicamento quando for necessário, e os métodos terapêuticos ajudam muito e às vezes resolvem o que está escondido por trás da depressão. Muito comumente resolvem, mas a depressão e todos os quadros com diagnósticos clínicos, psiquiátricos ou mentais têm que ser tratados por profissionais adequados. Médicos psiquiatras, neurologistas, psicólogos, e nós, como terapeutas, estamos aqui como suporte. Ok? Podemos, inclusive, até encontrar a solução escondida por trás da questão. E aí o paciente, o cliente, realmente se libertar da situação. Mas há momentos onde é preciso que se trate, há uma interação medicamentosa, não tem como sair disso. Borderline, eu não sei se a maioria, eu acho que já ouviu falar, né? Mas o borderline, ele é um transtorno, né? Dizem transtorno de personalidade, né? Mas também está dentro dos quadros semelhante da bipolaridade. Porém, a bipolaridade se apresenta mais nos meninos e o borderline mais nas meninas. E borderline, o nome já diz, né? É estar na borda, é andar na borda. Isso significa, a qualquer momento, essa pessoa pode cair, essa pessoa pode despencar. É estar à beira do abismo mesmo, ok? O que nós vemos, pessoas que gostam muito de músicas estranhas, de músicas assim, a gente vê muito metal, e pessoas que ainda isso se envolvem com drogas, isso é um sinal de alerta também. Pessoas que ouvem um som muito, demasiadamente alto, ou então pessoas que têm um gosto muito peculiar por um tipo de música, seja música eclesiástica, ou aquelas músicas assim, eruditas, não os que servem para meditação, né, mas algum tipo de música assim, que você vê que remete a algo que não é um padrão normal de comportamento. Então é bom ficar atento nisso, ok? A atração por arte sacra também é interessante, porque a gente vê que as pessoas estão muito ligadas com Deus, com santos, e tudo que tem uma ligação muito forte com Deus e com santos, a pessoa está à beira da morte, ela pode estar à beira da morte. Nós temos um olhar bem cuidadoso para isso, ok? Essa atração por histórias ou filme com sofrimentos, né, com um mártir aí, né, alguém sofrendo, então é muito particular isso, porque às vezes a pessoa se sente identificada e fica se espelhando no sofrimento daquela pessoa, e às vezes ela repete a história daquele personagem, daquele livro ou daquele filme que sofreu e depois morreu. Então ela costuma ter como referência personagens da história ou personagens de ficção que sofreram muito. Ela leva isso como referência para a vida dela. Então, vestir-se de preto aí, então isso vocês não precisam entrar em detalhes, né? E a prática de atividades aqui, que inclui riscos especiais, como alturas, isso inclui gente que tem um gosto tipo por paraquedas, por algum gosto por esportes que nos coloquem assim, ó, com morte iminente, a qualquer risco, com o menor erro é possível, nós estamos aí realmente à beira da morte, né? Então, por que você vai fazer um esporte tão radical quanto é esse, que te coloca em risco, se você pode fazer tantas outras coisas, né? Então é importante a gente dar uma olhadinha para isso. Esse foi o primeiro bloco, a gente vai chamar os apoiadores agora e voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados,
curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer. Vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então hoje com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje olhando para o suicídio. Então, no bloco anterior eu falei sobre aquilo que nós conseguimos ver, enxergar, que está nos nossos olhos, que a gente pode olhar para o nosso familiar e enxergar que o comportamento, padrões de comportamento dele não estão condizentes com o que seria considerado saudável. Agora nós vamos olhar dentro da visão sistêmica da constelação familiar e também dentro do olhar da psicogenealogia algumas coisas que nós não enxergamos e que pode estar no plano de fundo, ok? Vamos lá. O que não é percebido que a constelação familiar e a psicogenealogia nos traz à luz? Datas de nascimento ou concepção ligada a algum familiar com destino difícil. Nome de batismo representando familiar ou algum mártir da história. Acidentes graves e fatais com plano de fundo confuso. Repetições de datas no histórico familiar ligadas a mortes ou tragédias. Lealdade familiar a alguém morto. Muito bem. Igualmente ao módulo anterior também eu vou repassar esses tópicos e dar alguma pequena explicação a cada um deles. Data de nascimento ou concepção ligada a algum familiar com destino difícil. Existe uma programação que nós chamamos de projeto sentido, que os nossos pais e mesmo o nosso clã já determina para nós. E às vezes a gente já nasce linkado a um destino difícil de algum familiar que já falecido, né? E nós viemos com a missão de completar a história dele. É bastante complicado, é até macabro isso, né? Mas é verdade, nós vemos muito isso dentro da psicogenealogia. Quando nasce um indivíduo que a sua data de nascimento corresponde, ou sua data de concepção, que seria 9 meses após a sua data de nascimento, ela coincide com o nascimento ou a data de falecimento de algum familiar que morreu precocemente de uma forma muito conturbada, né, onde a família não conseguiu vencer esse luto. Esse outro familiar que nasce nessa data, coincidente a esse que já faleceu, ele nasce com um destino bastante difícil e fica ligado a este familiar. Então, são pessoas que podem sofrer uma vida inteira de depressão, eles podem ter psicoses, muitos problemas de saúde e são suscetíveis a suicídio. Então é importante a gente olhar dentro da constelação familiar e da psicogenealogia se a gente está ou não está linkado com alguém, se apresenta sintoma, né? Se apresenta aqueles sintomas lá do outro módulo, para a gente poder olhar para isso um pouquinho, tá bom? Nome de batismo representando um familiar ou um mártir da história. Quando você dá, mais uma vez um projeto sentido aí, mas aí já vem um pouquinho mais até dos pais. Quando os pais dão um nome para uma criança e dão um nome em cima de uma pessoa que representou algo, ou que teve um destino muito difícil, né? Porque simplesmente amaram demais aquela pessoa, é como se ela dissesse para ela, vai e completa a história dela, ou então, siga essa pessoa em todo o seu destino, e no seu destino difícil também. Então essa pessoa já nasce com um projeto da sua família, ou dos seus pais, e um projeto ao qual vai ficar um peso muito grande para ela carregar. Então, dê para o seu filho, pelo amor de Deus, um nome só seu, tá? Que não seja de nenhum familiar, preferencialmente, né? Um nome que seja unicamente seu. Nomes ligados a anjos, nomes ligados a santos, também muito comumente tem um peso muito grande sobre os indivíduos que carregam esse nome. Talvez no próximo programa eu trago o tema psicogenealogia para vocês, tá? E as influências transgeracionais. Então a gente pode aprofundar um pouquinho nisso. Acidentes graves e fatais com plano de fundo confuso. O que quer dizer isso? Às vezes as pessoas se envolvem em acidentes que não têm explicação. Tá? Às vezes a gente vê que pessoas, dentro da constelação familiar, nós vemos que muitos acidentes não são propriamente acidentes, e sim são suicídios. Ok?
a repetição de datas de histórico familiar, tá aí, eu falei um pouquinho acima, então é importante olhar para isso. Quando há muita repetição também, pode haver uma síndrome de aniversário, que esses eventos se repetem sempre na mesma data. Então é importante olhar o transgeracional para ver o que é, aonde nós estamos linkados e fazer, desfazer esse elo de ligação que nós temos com esse destino, com esses nossos familiares. Por amor nós fazemos isso, por lealdade familiar a gente acaba fazendo isso. E lealdade a um morto familiar eu não me dou mais o direito de permanecer vivo, permanecer com saúde, se alguém da minha família partiu, ok? Vamos lá? Então, tentativas de suicídio no olhar sistêmico e outros sinais de alerta. Drogadição. A drogadição, nós vemos dentro da constelação familiar que ela é sempre uma tentativa de suicídio. Muito comumente, a drogadição na constelação familiar, ela pode estar envolvida com falta de pai. Porque os vícios em geral, nós temos um olhar que os vícios em geral é mais comumente ligado à falta do pai. Mas a drogadição, por ser uma droga muito próximo da morte, nós vemos que há uma tendência suicida. E normalmente a pessoa está indo para o suicídio dentro da drogadição. Submeter-se inconscientemente a cirurgias com datas coincidentes a mortes de familiares. Olha só isso. E isso é muito interessante, que eu vou passar para vocês. A indústria de seguro hospitalar americana, antes de submeter qualquer paciente a uma cirurgia, ela faz uma investigação em toda a árvore genealógica desse paciente que vai submeter essa cirurgia, para saber se dentro do seu sistema familiar não houve nenhuma morte que cercasse essa data ao qual ele vai fazer uma cirurgia. Porque a indústria de seguro, ela tem um índice, uma estatística de que quando há mortes na família e alguém se submete a uma cirurgia médica que circule mais ou menos uma semana desse falecimento, os erros médicos acontecem com muito maior intensidade. Acho que eu não preciso entrar em detalhes, né? Acho que houve um entendimento de todo mundo aí para essa questão. Novamente, acidentes com risco de morte e as questões das mutilações, que a gente ouve muito falar que as crianças se mutilam. Há pouco tempo atrás nós havíamos muito aquela questão da baleia azul e outras práticas que às vezes adolescentes fazem para tentar cortar mais comumente um dos pais ou ambos os pais do seu próprio corpo. Ok? Vamos lá para o próximo slide então. Olha só, aqui eu tenho alguns famosos suicidas e dá para a gente começar até a fazer alguns links e algumas compreensões. Vicente Van Gogh. Vicente Van Gogh foi um filho de substituição. Ele teve... eu li duas versões sobre Vicente Van Gogh. Uma delas era que ele teria um primo falecido, natimorto, e a outra que era o irmão dele. Eu vou ter que investigar um pouquinho mais para não falar qualquer coisa que seja em verdade do que realmente é a história de Vicente Van Gogh. Mas então eu vou pela que eu mais ouvi. Ele teve um irmão mais velho, natimorto, nascido na sua data de aniversário, e deram a Vicente Van Gogh o mesmo nome do irmão natimorto que faleceu. Quer dizer, ele nasce no mesmo dia que seu irmão mais velho e recebe o mesmo nome. Então, Vicente Van Gogh sempre teve problemas psiquiátricos, teve submetido a várias internações, em algum momento corta a sua orelha esquerda e ele se suicida. Essa imagem do slide, vamos voltar lá para o slide, quero mostrar para vocês, essa imagem que está nessa lâmina, né? Que são dos trigais, aqui não é dos girassóis, são dos trigais, é um quadro de Vicente Van Gogh e é onde ele comete suicídio, exatamente nessa paisagem desse quadro. Ele já retratava, através das suas pinturas, né, as suas psicoses, as suas neuroses, as suas questões emocionais, a sua fragilidade emocional. Bom, vamos lá. Getúlio Vargas, foram 3 gerações suicidas, o avô de Getúlio, o pai de Getúlio e o Getulinho. E aí nós temos o pai Getúlio e o filho Getulinho, ok? Adolf Hitler, todo mundo sabe da história de Adolf Hitler, mas nem todo mundo sabe da árvore genealógica de Adolf Hitler.
eu estudei a história de Adolf Hitler e eu vou lhe dizer que qualquer ser humano, por mais aberrações, por mais atrocidades, por todo o genocídio que esse indivíduo fez diante da humanidade, né? Todo ser humano que olhar para a árvore genealógica dele pode ter algumas compreensões acerca das suas questões psiquiátricas. E o suicídio que ele cometeu, então, logo quando a guerra acabou e ele perdeu a guerra, né? Ele e a esposa dele, sendo que mais outras pessoas dele também cometeram suicídio. Ok? Não vou entrar em detalhes agora sobre a árvore do Adolf Hitler. Podemos falar, talvez, lá no programa sobre psicogenealogia. Está excedendo o nosso tempo desse bloco, então eu vou chamar os nossos apoiadores e volto logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos agora, então, com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje olhando para o suicídio. Continuando, então, o que eu estava falando no bloco anterior, Kurt Cobain era líder do Nirvana, já o nome da banda já diz tudo, Nirvana, né? Ok, não preciso entrar em detalhes sobre isso. Cometeu suicídio com um tiro na cabeça. O eterno vocalista do Nirvana, um dos maiores propagadores da música grunge, sofria de depressão profunda, era usuário assíduo de drogas pesadas, entre elas heroína. Não precisa entrar em detalhes aqui, né? Acho que fica claro todo esse quadro aí de Kurt. Alexander McQueen, o estilista famoso internacionalmente e conhecido por suas criações excêntricas e extravagantes, suicidou-se aos 40 anos, através de um enforcamento em sua própria casa, no dia 11 de fevereiro do ano de 2010, nas vésperas do enterro da sua mãe. Então aqui é bem provável que a mãe dele já tivesse um histórico de suicidas na família e ele segue a mãe também, na morte. Jeremy Blank, pintor e artista digital americano, entrou no Oceano Atlântico e se afogou uma semana depois que sua namorada cometer suicídio. Ok, então o que eu posso dizer para vocês aqui, ó? Eu vou para a última lâmina aqui, depois eu vou dar uma conclusão e vou tentar responder algumas perguntas, porque ficou bastante extenso isso, tá? O suicídio deve ser olhado, o peso da palavra mais comumente provoca silêncio e pavor entre os familiares, que evitam olhar para isso de frente. Observe que, na maioria das situações, a família percebe o comportamento diferente familiar, mas o medo de falar e abordar esse assunto é assustador. Mas a alma sabe e reconhece o risco. Então não espere acontecer. Procure um profissional para acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, bem como as constelações familiares buscam dissolver o elo de ligação que vincula o indivíduo a essa situação ou ao familiar a que está seguindo na morte. O suicídio faz parte de um contexto familiar e todos temos que direcionar nosso olhar com muita atenção. Pessoal, o que a gente vê aqui? Que muitas vezes a gente ouve falar de pessoas que dizem assim, e ele se suicidou porque estava cheio de dívidas, aí a empresa dele foi à falência e aí ele não aguentou todo esse peso da falência e ele acabou cometendo suicídio.
isso é apenas um gatilho para algo que estava no transgeracional. O suicídio sempre tem plano de fundo alguém da nossa família. Como nós podemos ajudar o familiar? Nós podemos ajudar o familiar que teve algum familiar suicida, que ele possa olhar para isso e não se culpar. Porque esse familiar que está vivo não é esse que é o culpado, tá, pessoal? Esse familiar que está vivo, ele está sofrendo tanto e ele tem que ter muito cuidado para não entrar num quadro de repetição de suicida, tá? Então, esse familiar que está vivo, ele não tem nada a ver com essa história. Essa história está ligada a outra pessoa que faleceu, a uma outra situação de seguir alguém na morte, ok? E está ligado a alguém que já partiu. Às vezes é uma culpa pessoal, nós chamamos na constelação de expiação, às vezes é uma culpa pessoal, às vezes é não se achar mais o direito de viver. E como nós podemos nos ajudar com isso, dizendo para nós mesmas, respeito a sua decisão pela sua vida. A vida era sua, você tinha o direito de fazer o que você quisesse com ela. Você recebeu ela de presente, sim, mas ela era sua. Eu, da minha vida, fico mais um pouco. Depois eu vou também. Em algum tempo eu também vou me encontrar com você. Mas por enquanto, eu da minha vida vou fazer algo de muito bom. Eu sinto muitas perguntas. Eu não vou conseguir responder. Mas eu tenho certeza que a maioria delas estão respondidas através disso tudo que eu passei aqui. As que eu não consegui responder, eu vou passar para vocês através de quem me passou pelo WhatsApp ou dos grupos que eu tenho e mesmo responderei abaixo dos vídeos que eu colocar no Facebook, desse vídeo que eu colocar no Facebook. Pode ser assim? Muito obrigada a todos. Encerro agora esse programa com muito amor e muito respeito a essas famílias.